Olá, pessoal, tudo bom? Vamos fazer aqui em física, eletricidade ou eletromagnetismo. Vamos resolver algumas questões que caíram no Enem, para vocês terem uma ideia de como poderá ser as questões do Enem nesse conteúdo, ok? Então, nós vamos apresentar uma questão aqui. Eu vou retirar aqui a minha imagem para depois ficar melhor para vocês aí, ok? Tá bom? Então vamos lá. Essa questão aqui caiu no ano de 2010. Então nós temos aqui duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudos, combinaram de comprar duas caixas com tampas para guardarem seus pertences dentro de caixas, evitando assim a bagunça sobre a mesa de estudos. Uma delas comprou uma metálica e a outra uma caixa de madeira de área e espessura lateral diferentes, para facilitar a identificação. Um dia, as meninas foram estudar para a prova de física e, ao se acomodarem na mesa de estudos, guardaram seus celulares dentro das caixas. Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os amigos da outra tentavam ligar e recebiam mensagens de que o celular estava fora da área de cobertura ou desligado. Para explicar essa situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa, cujo telefone celular não recebeu as ligações, é D. Então vamos lá, ver as alternativas. Vamos repetir aqui. Para explicar essa situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa, cujo telefone celular não recebeu as ligações, é de letra A, madeira, e o telefone não funcionava porque a madeira não é um bom condutor de eletricidade. Letra B, metal, e o telefone não funcionava devido à blindagem eletrostática que o metal proporcionava. Letra C, metal, e o telefone não funcionava porque o metal refletia todo tipo de radiação que nele incidia. Letra D, metal, e o telefone não funcionava porque a área lateral da caixa de metal era maior. Letra E, madeira, e o telefone não funcionava porque a espessura desta caixa era maior que a espessura da caixa de metal. Então, vamos ver qual seria a resposta. Então, temos aqui. As ondas que chegam aos celulares são eletromagnéticas. E se um celular estiver no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático, o campo será nulo. Isso acontece por um fenômeno conhecido como blindagem eletrostática. Isso também pode ser chamado, nós vimos no nosso conteúdo, de gaiola de Faraday. Portanto, o telefone celular guardado no interior da caixa metálica não funcionará devido à blindagem eletrostática proporcionada pelo metal. Então, a alternativa correta será a letra B. Isso está incluso no nosso conteúdo, logo no capítulo 1 e no capítulo 2 do nosso livro, que é Campo Elétrico, certo? Então, a blindagem eletrostática é o fator que faz com que ela não receba essas ligações, certo? Então, essa é a questão número 1. Vamos à próxima questão. Essa questão aqui, ela não caiu exatamente no Enem. Ela é uma questão
que eu coloquei aqui como simulado, ela é uma questão que tem um outro livro de física, inclusive é o livro de física que era usado anterior a esse de vocês aí, chamado Física, Ciência e Tecnologia. Então, nós temos agora uma outra questão muito interessante. Bom, primeiro, isso aqui é uma reportagem da revista Veja, em 2010. Então, tem uma reportagem e depois vem a questão em si. E o que diz a reportagem? Um novo estudo do INPE mostra que caem sobre os brasileiros 57 milhões de descargas elétricas por ano, um recorde mundial. O estudo do INPE apurou a situação em que as pessoas se encontravam quando foram atingidas por raios e descobriu algo surpreendente. 14% das vítimas estavam dentro de casa quando foram eletrocutadas. Parte delas vivia em residências humildes, de chão de terra batida. Os raios caíram fora das casas. Nos outros casos, os raios atingiram antenas de TV ou fiações elétricas. O local mais seguro para se abrigar durante uma tempestade com raios é dentro de um veículo de transporte fechado, como um carro ou um ônibus. Os aviões também são muito seguros. A situação em que alguém é mais suscetível de ser atingido por um raio é um campo aberto. Revista Veja, São Paulo, abril de 2010. Aliás, abril, a revista Abril, no caso, né? Fevereiro de 2010, na realidade foi dia 10. Então vamos lá. Foram colocados, ele deu o texto, agora ele vai colocar quatro afirmativas aí. Então tá aí. Analise as afirmações a seguir e determine a ou as corretas. Então vamos lá. 1. Ao alcançar o chão de terra batida, a descarga elétrica propaga-se pelo solo, podendo atingir pessoas na parte interna e externa das casas, assim como animais. 2. Durante a tempestade com raios, não é recomendável usar telefone ou ficar próximo de aparelhos elétricos. Os raios podem atingir antenas de televisão e fiação elétrica e penetrar nas casas pelos cabos metálicos. 3. Os veículos de transporte fechados como carro, ônibus e aviões são os locais mais seguros para se abrigar durante uma tempestade, pois eles constituem gaiolas de Faraday. 4. Uma pessoa em campo aberto constitui um alvo mais fácil para ser atingido por um raio por se constituir um ponto mais alto do local. Então, tem a reportagem falando sobre os raios, lá dá algumas dicas, tem as 4 afirmativas, e agora nós vamos ver quais dessas aí ou qual são verdadeiras. Ok? Então, vamos lá. Sobre cada uma das alternativas, nós vamos fazer uma pequena análise. Então, tá aí. O chão de terra batido conduz à eletricidade, podendo atingir pessoas e animais, na prática, na parte interna e externa das casas. Então, veja, a primeira alternativa ela é correta, porque o chão de terra batida ele pode muito bem conduzir a eletricidade. 2. Ao atingir antenas de TV e fiações elétricas, os raios podem percorrer os cabos metálicos de uma casa e chegar até as pessoas que estão usando aparelhos elétricos ou estão próximo deles.
essa segunda alternativa também é correta. Exatamente condiz com o que pode acontecer na prática. Terceira afirmativa. Estruturas metálicas como carros, ônibus e aviões constituem blindagem eletrostáticas, ou seja, gaiolas de Faraday, sendo locais mais seguros durante uma tempestade com raios. Inclusive, nós vimos isso, caiu em prova, e nós vimos isso também lá no nosso conteúdo. O melhor local que você tem para se abrigar durante uma tempestade seria dentro de um carro, por exemplo, ou de um ônibus, de um automóvel todo fechado. Quarta afirmativa. Num campo aberto, a pessoa é o ponto mais alto do local e, por isso, corre mais risco de receber uma descarga elétrica. Isto também é verdade. Então, a resposta é que todas as alternativas estão corretas. Todas. Certo? Terceira questão. Voltamos agora, Enem 2017. Então, tá aí. Dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico e incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicada quando exposta a altas concentrações de amônia. Na ausência de amônia, a polianilina se comporta como resistor ôhmico e a sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Então, você tem aqui semicondutores, que são polímeros, que são utilizados que usa a concentração de amônia, ele se torna um gás tóxico e incolor. Ele é usado em granjas avícolas. E aí ele fala sobre a polianilina, que tem essa característica aí, a resistência elétrica dela é quadruplicada quando se encontra na presença da amônia. Então, vamos ver lá o que ele diz aí. Na ausência da amônia, no caso, ele está dizendo, a polianilina se comporta como um resistor ôhmico. E a resposta dele está no gráfico a seguir. Está aqui o gráfico. Aqui no eixo da ordenada, no eixo aqui da ordenada, nós temos aqui a corrente, que é dado em ampere, ela está multiplicada por 10 a menos 6. Esses números aqui estão multiplicados por 10 a menos 6. 2 vezes 10 a menos 6, 5 vezes 10 a menos 6, 6, e aí por diante. E na abscissa, que é o eixo X, está a DDP, que é a diferença de potencial, que é dada em volts. Então, veja que esse gráfico aqui é o gráfico de um resistor ôhmico, certo? Esse é o gráfico de um resistor ôhmico. Então, ele está aqui exatamente formando um ângulo aqui, ó, de 45 graus com o eixo X, que perfeitamente. Então, vamos ver agora. Bom, então vamos lá. Resposta do exercício. O valor da resistência elétrica pode ser calculado por meio da lei de Ohm. Primeira lei de Ohm. Qual é a primeira lei de Ohm? Está aqui. U é igual a RI, ou, na realidade, escrevendo a resistência, que é a primeira lei, é a relação entre U sobre I. E V é a diferença de potencial, que é a DDP. Bom, qual é o valor da DDP?
Olha só, eu posso pegar aqui qualquer relação dessa aqui, que o resultado não vai se alterar. Então, eu vou pegar aqui um valor em que ambos são valores. Eu poderia pegar 1 aqui com o 2, 1,5 com o 3, 2 com o 4, 2,5 com o 5, 3 com o 6. Então, aqui eu vou pegar, por exemplo, esse par ordenado aqui, o último, 3 e o 6. Veja, o 6 tem que estar multiplicado por 10 a menos 6. Então, a DDP é 3 e a corrente, que é o I, é 6 vezes 10 a menos 6. Então, repito, eu poderia pegar qualquer par desse aí, que a relação permanece constante. Então, está aqui. Pegando esse par aí, nós temos. Então, eu peguei aqui o valendo 3, o I vai ser 6 vezes 10 a menos 6. Então, se eu substituir na primeira lei de Ohm, R igual U sobre I, então vai ser 3 dividido por 6 vezes 10 a menos 6. Bom, eu aqui mostrei para vocês, fica no passo seguinte, 3 sobre 6, esse 10 a menos 6 é uma potência, eu passei ela do denominador para o numerador. Ela estava sendo dividida, ela passa a multiplicar agora e troca o sinal da potência. Estava menos 6, ela passa a ser mais 6. Então, eu coloquei de cor diferente para chamar a sua atenção. Aí você fica 3 dividido por 6 vai dar 0,5, vezes o 10 elevado à sexta. 0,5 é o mesmo que 5 vezes 10 a menos 1. Eu ando uma vírgula para frente aqui, faço essa operação, fica 5 vezes 10 a menos 1, vezes o 10 à sexta, que continua lá. Agora, eu faço esse produto. 5 vezes produto de potência de mesma base. 10 a menos 1 com 10 à sexta, conserva a base, são os expoentes. Menos 1 mais 6 dá 5. Então, vai ficar 5 vezes 10 elevado a 5 ohm. Esse é o valor da resistência elétrica. Agora, preste atenção, no estado normal, como a resistência elétrica da polianilina quadriplica na presença da amônia, então, quando ela estiver na presença da amônia, esse valor aqui vai ser multiplicado por 4. Então, a resistência dela passa a ser 4 vezes o valor normal que nós encontramos aqui. 5 vezes 10 é 5. 4 vezes 5 é 20. 20 vezes 10 é 5. Bom, se eu fatorar aqui o 20, o 20 é a mesma coisa que 2 vezes 10. Então, fica 2 vezes 10 vezes 10 à quinta. De novo, 10 vezes 10 à quinta dá 10 à sexta. Então, a resistência vai ficar 2 vezes 10 à sexta ohm. Então, essa será a resistência da polianilina quando ela estiver na presença da amônia. E a resposta que nós temos aqui, então, vai ser a letra E. A letra E, só que eu não coloquei aqui as alternativas, tá? Mas foi um lapso, não apareceu, mas nós temos aqui a resposta, que seria, no caso, a letra E, que está colocada no problema. Eu saltei essa parte aí. Quarta questão. Enem 2010. Esta questão estabelece aí o seguinte: a resistência elétrica de um fio é determinado pelas suas dimensões e pelas propriedades estruturais do material.
A condutividade, que é dada por essa letra aqui, chamada de sigma, caracteriza a estrutura do material, de tal forma que a resistência de um fio pode ser determinada conhecendo-se L, que é o comprimento do fio, e A, que é a área de secção reta do fio. A tabela relaciona o material à sua respectiva resistividade em temperatura ambiente. Então, aqui, ele deu alguns materiais, alumínio e a sua condutividade, cobre e a sua condutividade, ferro, condutividade, prata e o tungstênio. Tá? A unidade de medida aqui é Siemens por metro por milímetro quadrado, porque milímetro quadrado é a área de secção. Então, mantendo-se as mesmas dimensões geométricas, o fio que apresenta menor resistência elétrica é aquele de tungstênio, alumínio, ferro, cobre e prata. Ele deu 5 materiais e deu aqui a sua condutividade. Aqui, ó, essa segunda coluna. Então, baseado nessa condutividade que foi dado com seu respectivo elemento químico aqui, ele quer saber qual é, veja, ele deu a condutividade e ele pede aqui no problema qual é o que tem menor resistência elétrica. Certo? Ele deu a condutividade e ele quer saber qual é o que tem menor resistividade dos 5, mantendo-se as mesmas características lá. Então, vamos à resposta. A condutividade elétrica, que é o sigma, é o inverso da resistividade. E ele exprime a facilidade, a condutividade, no caso, exprime a facilidade de condução da energia de um material. Portanto, o fio que apresenta menor resistência elétrica é aquele que é o melhor condutor. Nesse caso, seria a prata. Repetindo, o que apresenta menor resistência significa o que apresenta maior condutividade. E a recíproca é verdadeira. Então, quem é que apresenta aqui, prata? Ele apresenta condutividade de 62,5. Então, como ele apresenta a maior condutividade, então ele apresenta a menor resistência. Maior condutividade, menor resistência. Então, um é o inverso do outro. Então, olha só. O que apresenta menor resistência elétrica significa o que apresenta maior condutividade. E quem apresenta maior condutividade, segundo esta tabela, 62,5, é exatamente a prata. Portanto, a prata é a resposta correta deste exercício. Letra E. Ok? Bom, vamos para a última questão. Esse é Enem 2016. Uma lâmpada LED, que significa diodo emissor de luz, que funciona com 12 volts e corrente contínua de 0,45 amperes, produz a mesma quantidade de luz que a lâmpada incandescente de 60 watts de potência. Qual é o valor da redução da potência consumida ao se substituir a lâmpada incandescente
incandescente pela de LED. Então, eu tenho uma lâmpada de LED de 12 volts e corrente contínua de 0,45 ampere. Essa corrente vai substituir, ela produz a mesma quantidade de uma lâmpada incandescente de 60 watts de potência. Neste caso, qual é o valor da redução da potência consumida se eu substituir essa lâmpada de LED por essa lâmpada, se eu substituir a lâmpada incandescente pela lâmpada de LED? Então, ele deu os valores aí. Ó. Vejamos, então, qual é a solução. Está lá. A potência da lâmpada de LED em watts é calculada pela fórmula. Está aí. Potência é U vezes I, DDP vezes I. Bom, a lâmpada de LED, a DDP dela é 12 volts e a corrente 0,45. Está lá no problema. Se eu substituir esses valores nessa fórmula, é muito fácil, é só uma conta de multiplicar. Então, 12 vezes 0,45. Então, a potência da lâmpada de LED passa a ser 12 vezes 0,45, dá 5,4 watts ou watts, como queiram. Então, aqui agora eu tenho a potência desta lâmpada e nós conhecemos a potência da outra lâmpada, que é 60. Então, vamos lá. Como a potência consumida pela lâmpada incandescente é de 60 watts, o valor da redução ao substituirmos a lâmpada incandescente por uma de LED será: qual é o valor da redução da potência consumida? Bom, se essa gasta 60 e a outra gasta só 5,4, então vai ser 60 menos 5,4. Esse valor vai dar 54,6 watts, ou watts. Então, a redução vai ser de 54,6 watts. É uma considerável redução. Qual é a alternativa aí? 54,6. Está na letra A. Então, a resposta deste exercício é a letra A, 54,6 watts de potência. Bom, hoje nós vamos ficando por aqui. Apenas essas 5 questões. É um bom começo. Vocês podem agora se debruçar sobre essas questões e pausando, vendo a solução e tirem proveito deste conteúdo. Vejam que são questões do Enem. Ok? Tá bom? Bom proveito para vocês. Até a próxima.